Primeiramente, boa noite. Esta apresentação faz parte do trabalho da disciplina de Ensino de Química 4 do curso de especialização em Ensino de Química da UFRJ. Então, o objetivo dessa apresentação é apresentar alguns aspectos sobre solubilidade e interações intermoleculares. Bom, o que seriam interações intermoleculares? As forças de interações intermoleculares, como o próprio nome diz, são as forças de interações entre moléculas. Então, considerando as moléculas, nós temos um conjunto de átomos que compõem uma determinada molécula, e esta molécula, por sua vez, interage com outra molécula, através do tipo de interação que é diferente da interação entre os átomos. Então, as interações intermoleculares são mais frágeis que as interações, no caso, interações iônicas e covalentes, porém elas são importantíssimas para definir as propriedades macroscópicas de uma determinada substância. Por exemplo, o estado físico de uma substância é definido pelas forças de interação intermolecular. Portanto, se uma substância ela vai estar no estado sólido ou no estado líquido, que são os estados que são normalmente chamados de fase condensada, ou se uma determinada substância vai estar no estado gasoso, isto é uma consequência direta das interações intermoleculares, das forças intermoleculares envolvidas no processo. Ponto de fusão, ponto de ebulição, a viscosidade, também são, e várias outras propriedades macroscópicas também são resultantes dos tipos de interações intermoleculares. Então, vamos lá. Um aspecto fundamental é que esses tipos de interações possuem natureza puramente eletrostática. E, portanto, o parâmetro de discussão que pode ser utilizado sobre as forças de interações intermoleculares é a equação de atração eletrostática dos íons, ou seja, a lei de Coulomb, que está representada por essa equação aqui. Eu esqueci de representar o E, mas é o E igual ao produto das cargas dividido pelo raio. Isso aqui é uma constante. Então, uma interação intermolecular ela consegue ser bem mais frágil quando comparada com uma ligação iônica. Aqui, portanto, está ilustrando alguns parâmetros de comparação de uma ligação iônica ou de uma ligação covalente com uma força de interação intermolecular. As ligações iônicas ou covalentes, elas possuem energia de ligação em torno de 250 kJ por mol. A energia de ligação, no caso, é a energia necessária para romper essa ligação. Quanto maior a energia de ligação, mais difícil é para se romper uma determinada ligação. Portanto, mais forte é essa ligação. Em contrapartida, as forças de interações intermoleculares, as mais fortes, elas possuem energia de ligação menores que 20 kJ por mol. Portanto, existe uma diferença gritante entre as forças de ligações envolvidas no processo. Percebe-se, portanto, que as ligações iônicas e covalentes, as ligações dos átomos, são mais fortes quando comparadas com as ligações entre moléculas. Vamos lá, vamos para o primeiro tipo de interação intermolecular. Temos então a interação íon-dipolo. Como o próprio nome diz, essa interação é entre o íon e um dipolo, no caso uma molécula polar. Um exemplo interessante que pode ser dado para ilustrar esse tipo de interação intermolecular é o processo de dissolução do cloreto de sódio, sal de cozinha, o NaCl. A água, ela é um composto que possui a densidade eletrônica concentrada no átomo mais eletronegativo, no caso o oxigênio, gerando dipolo negativo sobre esse átomo e um dipolo positivo nos átomos de hidrogênio. Esse dipolo irá atrair o cátion, Na+, conforme está ilustrado nessa imagem aqui, interagindo com essa estrutura, circundando. Então, existem diversas moléculas de água, no caso, por causa do átomo de oxigênio, que será atraído pela carga parcial positiva do cátion. Então, existem diversas moléculas de água circundando esse íon. O mesmo pode ser observado com o cloreto, o íon cloreto. Mas nesse caso, a interação ocorre entre os átomos de hidrogênio, que possuem a carga parcial positiva, interagindo com o íon cloreto, que possui a carga negativa. Então, das interações intermoleculares,
esta é a interação mais forte. Sua força dependerá da carga do íon solvatado, portanto, ela segue o mesmo princípio da atração eletrostática, então depende da carga do íon solvatado. Quanto maior a carga, mais forte é esse tipo de interação, e depende da distância entre os íons e o dipolo, assim como as forças de interações iônicas. Outro tipo de interação intermolecular são as interações de dipolo-dipolo. Como o próprio nome diz, é uma interação entre moléculas polares. Por exemplo, a molécula de clorometano, que está representada nessa imagem aqui, isso aqui, no caso, é uma molécula de clorometano, possui densidade eletrônica concentrada sobre o átomo de cloro, pois ele é mais eletronegativo que o átomo de carbono, então ele puxa a densidade eletrônica, tendo assim uma carga parcial negativa sobre o átomo de cloro e gerando um déficit de densidade eletrônica sobre os átomos de hidrogênio, indicando assim uma carga parcial positiva sobre esses átomos. Portanto, o átomo de cloro ele puxa a densidade eletrônica da molécula, puxando do carbono e, por sua vez, puxando dos hidrogênios, representando assim uma carga parcial positiva sobre os átomos de hidrogênio. Então, aqui. Então, esse tipo de interação é uma interação mais fraca que o dipolo. Um ponto interessante é que essas interações dependem da massa molecular dos compostos. Então, analisando essa tabela que tem os pontos de ebulição de alguns compostos polares, verifica-se que quanto maior a massa molecular do composto polar, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, portanto, desses compostos aqui, o que apresenta maior temperatura de ebulição é o H2TE. Por quê? Por que isso acontece? Porque o TE ele possui maior massa molecular quando comparado com as outras substâncias em questão. E por que isso acontece? Porque uma maior massa molecular significa um aumento uma maior superfície de contato entre as interações, possibilitando maior interações entre as moléculas, ou seja, possibilitando maior formação de interações de dipolo, dificultando o processo de rompimento dessas interações, porque a temperatura de ebulição é a temperatura no qual você precisa fornecer uma energia para romper a ligação de uma determinada molécula. Portanto, quanto maior a massa da molécula em questão, mais tipos de interações de dipolo, nesse caso, serão possíveis e, portanto, maior será seu ponto de ebulição, mais difícil será romper esses tipos de ligações. Vamos para o outro tipo de interação, no caso, as forças de dispersão de London. As forças de dispersão de London são as interações intermoleculares entre as moléculas apolares. Então, a princípio, pode-se imaginar que não existiria nenhum tipo de interação intermolecular entre moléculas apolares, pois, essas moléculas naturalmente não possuem dipolo. Então, o que acontece para que possa existir esse tipo de interação intermolecular? Uma molécula apolar, ela apresenta uma densidade eletrônica dispersa em toda a molécula. Isto é, a carga não está concentrada sobre um átomo específico. Então, toda a molécula está circundada de carga eletrônica. Porém, num determinado instante, seja por um estímulo interno, externo ou naturalmente, os elétrons acabam sendo concentrados em uma região específica da molécula e não em outra região, como posso representar nessa imagem aqui. Então, um lado terá o excesso de carga negativa e o outro lado terá um déficit dessa mesma carga, ou seja, ficará com carga parcial positiva. E isto gera um dipolo muito fraco, um dipolo momentâneo, chamado também de dipolo instantâneo. Esse dipolo instantâneo ele acaba polarizando outra molécula, gerando uma reação em cascata. Assim, portanto, gerando uma interação entre as moléculas. A imagem aqui está ilustrando como que ocorre esse processo considerando moléculas apolares de iodo. A gente tem, no caso, uma repulsão elétrica por causa dessa polaridade instantânea
e isso vai gerando repulsão elétrica em outras moléculas, gerando assim, portanto, um dipolo induzido e uma interação em cascata. Então, a gente tem que, em um determinado instante, os elétrons podem se concentrar em uma determinada região da molécula, gerando dipolo instantâneo. Agora vamos para o outro tipo de interação intermolecular, que no caso são as ligações de hidrogênio. Tem-se, portanto, que a ligação no hidrogênio é um caso particular da interação dipolo-dipolo, porém sendo mais intensa que a interação dipolo-dipolo. Ela ocorre quando tem-se um átomo de hidrogênio de uma molécula, quando tem que um átomo de hidrogênio de uma molécula está ligado com átomos extremamente eletronegativos, no caso o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Aqui está ilustrando como que ocorre o processo de ligação de hidrogênio, tendo como parâmetro a molécula de água. Tem-se, portanto, que o átomo de hidrogênio ele acaba sendo atraído pela densidade eletrônica do átomo de oxigênio de outra molécula de água, e assim sucessivamente, gerando uma reação em cascata. Então, essa tabela ilustra algumas temperaturas de ebulição, e percebe-se, portanto, que as moléculas de HF, H2 e NH3, que estão ilustradas aqui, possuem temperatura de ebulição maior quando comparadas com moléculas polares, quando comparadas, por exemplo, com HCl, HBr, HI, apesar do HBr ou HI possuir uma massa bem maior que o HF, por exemplo. Isso está relacionado com o tipo de interação presente na molécula, que no caso é uma interação de ligação de hidrogênio, que é mais forte do que uma interação de polo-dipolo. Esse grupo aqui em vermelho, destacado, são moléculas apolares, tendo apenas interações apolares, e por isso apresentam temperaturas de ebulição tão baixas, sendo teoricamente fáceis romper esses tipos de interações. Tá, vamos lá. O que define a solubilidade de uma determinada substância em outra? Em geral, a regra geral tem-se que, quando se avalia a solubilidade de uma substância, percebe-se que substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares e substâncias apolares se dissolvem em solventes apolares. Essa afirmação é resultante de observações experimentais. Então, por exemplo, aqui, nessa imagem, a gente tem o tetacloreto de carbono, perdão, que é um solvente apolar. E ele consegue dissolver muito bem o iodo, formando assim uma solução, uma mistura homogênea. Em contrapartida, essa mesma substância, o tetracloreto de carbono, não consegue formar uma solução com a água. Não consegue formar uma mistura homogênea com a água. Mas por que isso acontece? Porque eu consigo formar uma mistura homogênea em substâncias com polaridades semelhantes e eu não consigo, na teoria, formar uma mistura homogênea com substâncias que têm polaridades diferentes. Por que isso ocorre? Para explicar isso, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar o gráfico de energia envolvido no processo de dissolução. Então, o que acontece? O que é o processo de dissolução? Para que se tenha, para que uma substância seja dissolvida em outra, o sistema ele precisa de energia para romper as interações intermoleculares do soluto e do solvente. Então, portanto, aqui eu estou representando as interações, no caso, um processo teórico de dissolução de amônia, NH3, em água. O que eu precisaria para que ocorresse esse processo? Aqui eu tenho a interação entre soluto, entre as moléculas de NH3, e aqui eu tenho a interação entre solvente, entre as moléculas de água. O sistema precisa de energia para romper essas interações de soluto e romper essas interações de solvente. E
Para que esse processo de interação, de solução ocorra, o processo de interação intermolecular entre o soluto e o solvente tem que compensar o gasto de energia envolvido no processo de quebra das interações intermoleculares. No caso das interações intermoleculares entre o solvente e o soluto. Então, a interação entre as moléculas do soluto e as moléculas de solvente, que está ilustrada por essa imagem aqui, no caso aqui a gente tem a molécula de amônia interagindo e sendo solvatada pela molécula de água. Ela tem que fornecer energia suficiente para que compense o gasto de energia. Se esse processo não fornecer energia suficiente, teoricamente não pode ser possível dissolver uma substância em um determinado composto. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a energia envolvida nesse processo é mais do que suficiente, a energia liberada é mais do que suficiente para compensar a energia envolvida, a energia gasta para se quebrar essas interações. Então, a gente tem que esse processo é favorável. Aqui no caso, eu estou ilustrando a interação, a possível interação entre a molécula de F2 e a água. A gente tem, portanto, uma molécula apolar tentando ser dissolvida numa molécula polar. Aqui também ocorre esse mesmo processo. Eu preciso ter energia, preciso gastar energia. O sistema precisa gastar energia para romper esses tipos de interações intermoleculares. No caso, a interação intermolecular entre moléculas de soluto e entre moléculas de solvente. Porém, a energia liberada por esse processo não compensa a energia gasta. Portanto, torna-se inviável a dissolução de F2 em água. E isso é observado de maneira geral. E tem-se, portanto, que solutos apolares eles se dissolvem em grandes quantidades em solventes apolares, devido ao fato da dissolução ser energeticamente favorável. E o mesmo acontece com os solventes e solutos apolares. É dessa observação experimental que surge o famoso jargão de semelhante dissolve semelhante. Entretanto, é importante salientar que esses processos, em termos energéticos, eles são regidos por uma equação fundamental, que é a chamada equação de Gibbs, na qual a gente tem a energia livre de Gibbs, a entalpia e a entropia. E o que acontece? A energia liberada significa uma entalpia negativa. Portanto, voltando no slide anterior, o que seria a entalpia do processo? Seria a soma, o resultante entre essa energia aqui e essa energia aqui. Vamos dizer que nesse processo eu gastei 50 kJ e nesse eu gastei 20. Então, a entalpia seria, aqui no caso eu liberei 20, seria a diferença entre esses dois processos. A entropia é um fator que está relacionado com a dispersão de energia do sistema e, via de regra, apresenta um valor positivo, seja para a dissolução de solutos que apresentam polaridades diferentes do solvente ou com polaridades similares. Então, é interessante reforçar que, por mais que a entalpia seja positiva, ou seja, por mais que esse valor aqui não compense em termos energéticos, porque para que o processo de dissolução ocorra, a energia livre de Gibbs deve ter um valor menor do que zero. Então, esse resultado dessa expressão aqui tem que ser menor do que zero. Então, por mais que esse valor aqui seja maior do que zero e não contribua para o processo de dissolução, aumentando-se a temperatura, esse fator aqui, o menos T ΔS, ele pode superar esse efeito negativo da entalpia. Portanto, aumentando-se a temperatura, é possível que solutos e solventes de polaridades semelhantes possam ser dissolvidos. Bom, essas são as referências de apresentação e até a próxima.